Olá pessoal, vamos fazer aqui só uma revisãozinha bem rápida sobre essa crise de 1920, a ascensão nazifascista, e em seguida nós vamos para a correção da atividade. Primeiro, consequência da Primeira Guerra. Nós teremos uma... Nós sabemos que a Primeira Guerra foi um evento extremamente traumático para muitos países. Agora, para alguns países como os Estados Unidos, por exemplo, não só os Estados Unidos, tá? Mas, por exemplo, o Canadá, a Índia, África do Sul, Austrália. Na verdade, a guerra representou um crescimento econômico. Mas esse crescimento econômico ele foi mais marcante nos Estados Unidos. Por quê? Porque primeiro que ele entrou já no finalzinho da guerra, só para basicamente resolver a guerra, e segundo, durante a maior parte do tempo, eles forneceram armas, alimentos, mantimentos em geral. Então, na verdade, economicamente, os Estados Unidos saiu bem fortalecido e como potência mundial. Daí, pessoal, vai haver um momento de grande desenvolvimento econômico nos Estados Unidos. E eles vão ditar o estilo de vida que a população mundial queria no momento. Que seria o quê? Carros, casas, geladeiras, móveis e uma infinidade de produtos que estão sendo produzidos nos Estados Unidos. E isso vai gerar uma euforia muito grande, onde as pessoas elas vão estar tão cientes de que tudo vai dar certo, de que tudo vai ser show, que elas começam a comprar. Então a pessoa tem um emprego, ela ganha o dinheiro, ela compra e compra e compra e compra. A partir desse momento, nós também teremos uma outra questão, que as pessoas começam a ver que investir na bolsa de valores é tido como um dinheiro fácil. Porque as empresas estão indo muito bem, então se você comprar ações e essas ações elas têm os dividendos, então obviamente que sempre você vai estar ganhando dinheiro sem fazer nada. E isso faz com que uma horda de norte-americanos comecem a vender seus imóveis, comecem a pegar suas poupanças e comecem a investir na bolsa de valores. Isto vai dar certo? Vai, porque os Estados Unidos tanto vende para o consumo interno, mas principalmente para o consumo externo, porque nós sabemos que, por exemplo, a Europa está arrasada nesse momento, então tudo que eles precisam, ou pelo menos a maioria do que eles precisam, eles têm que comprar. Só que, a partir do momento que os outros países eles estão começando a se reerguer, eles começam a criar medidas de proteção, ou seja, eles não querem mais que, por exemplo, que mercadorias estrangeiras entrem no país, porque eles têm que fortalecer a indústria interna, para que eles consigam sair do buraco onde eles entraram. E com isso faz com que os Estados Unidos continuem produzindo e não tem mais a venda, principalmente para os países da Europa. E aí, pessoal, ao invés deles diminuírem a produção, eles continuam como se não tivesse nada acontecendo. E as pessoas começam a investir o seu dinheiro e não as empresas começam a produzir e vai ter uma coisa que nós vamos chamar de crise de superprodução. Ou seja, nós teremos eles terão muita coisa produzida sem ter para quem vender. Quando os produtos eles começam a estagnar, todas as pessoas ficam com medo e começam a querer vender as suas ações. Só que a partir do momento que todos estão querendo vender suas ações, obviamente que as ações elas começam a não valer mais nada. E é isso que nós vamos ter, uma crise econômica de precedentes mundiais. Por quê? Porque, por exemplo, o Brasil não era um grande produtor de nada, a não ser matéria-prima. E eles produzem muita matéria-prima porque eles tinham certeza que países como os Estados Unidos começariam a comprar. Só que a partir do momento que os Estados Unidos não têm mais como comprar, a gente também tem uma superprodução aqui no Brasil, sem ter para quem vender. E esta crise, por exemplo, no começo os Estados Unidos começou a fazer empréstimos para os países tentarem se reerguer. A partir do momento que os Estados Unidos entram em crise, eles começam a se tornar credores, ou seja, eles começam a cobrar o que eles tinham emprestado. Isso, gente, o capitalismo louco, selvagem, sem a intervenção na economia. E aí a solução vem por onde? Exatamente pelo Estado. E aí nós vamos ter o New Deal ou New Deal, que é a solução democrática, onde o Delano Roosevelt ele vai pregar o contrário
do liberalismo, que seria aquela questão econômica, onde quem produz vende ao preço que quer. Por quê? Porque a economia do país quebrou. Então agora vai ter sim o liberalismo. Não dá certo, nós teremos que ter a intervenção do governo na economia. Com essa intervenção do governo na economia, nós teremos, por exemplo, a criação de obras. Então vamos construir rodovias, vamos construir hospitais, vamos construir escolas, que vai demandar uma grande horda de trabalhadores, e essas pessoas vão ter emprego, vão começar a ter força de compra, poder de compra, então vai dar uma ajuda na economia. E com isso, pessoal, nós vamos ter o Roosevelt, ele vai conseguir com essa ideia, né, de recuperação econômica do país. Ele foi reeleito presidente dos Estados Unidos 3 vezes seguida, em 1936, 1940 e 1944. Só que nós temos um pequeno problema, que essa crise dos Estados Unidos vai gerar uma instabilidade. E essa instabilidade vai fazer com que surjam regimes totalitários e regimes autoritários. Por exemplo, o regime totalitário, ele caracteriza-se pela intervenção do governo na sociedade, pela total intervenção do governo na sociedade. Lembrando que o que nós estamos falando agora não é a mesma intervenção na economia que eu estava falando anteriormente. Agora nós estamos falando sobre o totalitarismo, ok? Que é uma forma de governo. Então, ultranacionalista, quer centralizar todo o poder na figura de um líder. Os opositores, na verdade, politicamente, democraticamente, nós vamos ter a situação e a oposição, por exemplo, no Brasil. Só que quando nós temos um regime totalitário, as pessoas que não são daquele mesmo partido, elas não são mais vistas como opositores, e sim como inimigos. Obviamente, inimigos, eles têm que ser perseguidos. Além de que todas as relações sociais, elas vão ser organizadas pelo Estado, tanto no cotidiano, tá, como na comunicação, ou seja, toda a sociedade ela é rigidamente policiada. O autoritarismo, digamos que ele vai ser uma versão do totalitarismo, só que numa porcentagem mais baixa. Ele também vai ter um governo antidemocrático, sempre marcado pelo abuso de autoridade, tá? Contudo, o controle do Estado ele é menos abrangente do que no autoritarismo. E é bom a gente entender também que esses regimes totalitários eles surgem a partir de crises, tanto crises econômicas quanto crises políticas, crises sociais, elas sempre vão criar uma instabilidade. Então, algumas pessoas vão procurar um regime que apresente uma fórmula mágica e que vai acabar com a violência, acabar com a falta de educação, vai preservar a família, que vai tudo voltar para ser como era antes e de uma forma muito rápida. Então, as pessoas que estão desesperadas, elas começam a buscar por regimes totalitários como uma forma de salvaguardar. E assim, geralmente quando falamos em autoritarismo ou totalitarismo, sempre vem na cabeça ou o nazismo ou o fascismo. Só que é interessante que a gente saiba que não são somente esses dois os regimes totalitários, principalmente nessa época. Uma coisa que é interessante a gente entender é que além disso, além do nazismo e além do fascismo, nós temos o salazarismo e o franquismo. Como aqui é só uma revisão, eu sugiro que vocês pesquisem. Vamos para a questão 1. O fascismo brasileiro, criado em 1932, foi um movimento social de extrema-direita, assinale a alternativa que indica a denominação que lhe foi dada no Brasil. Aqui no Brasil, pessoal, nós vamos ter a AIB e a ANL. Tá? Nós vamos ter dois grupos. Um vai ser marcado pelas visões socialistas ou comunistas e o outro vai ser tratado como um fascista, como um regime fascista, ou seja, autoritário, aquele negócio lá todo que nós falamos anteriormente. Aí você diz, professora, mas você não falou sobre isso aqui no Brasil.
Mas, pessoal, nem sempre você precisa literalmente saber o que é certo, tá? Literalmente ter sido falado aquilo. Só que você vai ver que se você souber o significado das outras coisas, você vai saber, obviamente, o que está certo. Quando nós falamos em nazismo, por exemplo, o nazismo nós sabemos que foi o regime totalitário aonde? Na Alemanha. Se nós falarmos em totalitarismo, nós vamos saber que não pode ter uma denominação totalitarista aqui no Brasil, porque nós estamos falando que existia um movimento social de extrema direita. Então, isso quer dizer que tem mais ou menos o nome de um partido. E quando a gente fala em totalitarismo, nós estamos falando de uma ideia, ou seja, de uma forma de governo. Autoritarismo, a mesma coisa. E populismo, a mesma coisa, gente, entre aspas. E populismo nós sabemos que é aquela forma de governo que se trata, que se tem, por exemplo, um governo populista muito marcante aqui no Brasil, vai ser tanto o governo na era Vargas, tá? O governo Lula, é aquele do povão, é aquele cara que vai pra galera, que conversa com o povo, que tem um entendimento, isso falando de uma forma bem superficial. Então, se nós sabemos o que são os outros três, só vai sobrar um item para a gente marcar. No caso, o integralismo. Esta vai ser a resposta correta, tá certo? Na questão 2, vai perguntar: o período entre as duas guerras mundiais foi marcado por... Quando nós estamos falando que a guerra, o final da guerra, ele vai trazer uma instabilidade muito grande, tá? E essa instabilidade, ela pode ser colocada tanto na questão ideológica. Então, se nós temos uma instabilidade ideológica, nós vamos ter, como foi falado anteriormente, uma polarização, ou seja, o mundo fascista e o mundo comunista. E essa polarização, se a gente for marcar aqui, ó, está correto. Nós vamos ter uma perseguição. Lembra da AIB e da ANL aqui no Brasil? Um é fascista, um é de ideologia fascista e o outro segue a ideologia comunista. Então, esse período entre guerras, se você for ler sobre o salazarismo, sobre o franquismo, nós vamos ver que vai ter sempre esse dual entre o autoritarismo, entre o fascismo e entre o comunismo. Como nós já vimos falado anteriormente, no problema da crise da Bolsa de Valores em Nova York, que vai dizer que o capitalismo selvagem, por si só, ele não se mantém. Ele precisa, sim, de uma intervençãozinha do governo. Então, nós vamos ter a crise no capitalismo que vai gerar o crash da Bolsa de Nova York. Meu inglês está ótimo nesses últimos dias. Liberalismo também, ou seja, aquela liberdade, quem tem o que é seu faz o que quer, vende do preço que quer, sem intervenção do Estado. Isto também vai estar em crise, né? À toa que o Delano Roosevelt, ele vai começar a aumentar, por exemplo, o controle de produção. Ele vai ter uma intervenção muito grande do Estado na economia. E aí, vamos lá, o regime fascista, ele vai buscar, de certa forma, o fim das democracias, porque agora a gente quer um governo totalmente totalitário. Então, essa foi ótima, foi super fácil, por quê? Porque a gente vai ter, logo no item a resposta correta. O período entre as duas guerras, ele vai ser marcado pela crise do capitalismo, do liberalismo, crise da democracia, da polarização ideológica entre fascismo e comunismo. Questão 3. O nazismo e o fascismo surgiram do desenvolvimento de partidos nacionalistas, com pregação em favor de um executivo forte, totalitário, você já vai marcando as palavrinhas que são, que você já tem ligado com esses temas, com o objetivo de solucionar crises generalizadas. Lembra que eu falei anteriormente? Soluciona qualquer crise política, crise econômica, tá? E de uma forma muito rápida. Esta é a propaganda nazifascista, tá certo? Então, vamos lá. Lembra aqui do Brasil? AIB, ANL, tá certo?
A Ação Integralista Brasileira, ela vai ser um partido que vai buscar sempre esse lado nacionalista. Gente, é muito errado você ser nacionalista? Não. O problema é que no nazismo, no fascismo, no franquismo, no salazarismo, nós temos o nacionalismo exacerbado. Quer dizer, nós temos aquele nacionalismo gigantesco, onde o meu país, a minha nação, ela de alguma forma ela é superior e ela merece tudo de bom, ela merece um espaço vital, que nesse momento nós vamos ter a questão do surgimento do nazismo. E o nazismo busca exatamente isso. Nós temos o espaço vital, nós somos melhores que todo mundo, nós somos a raça ariana, tá certo? Então lembra disso. Mais uma vez, o item correto é o item A. O nazismo e o fascismo surgiram do quê? Do desenvolvimento de partidos nacionalistas, ou, se você também encontrar ultranacionalistas, vai estar correto, com pregações em favor de um executivo forte, totalitário, com o objetivo de solucionar crises generalizadas diante da desorganização após a Primeira Guerra Mundial. Questão 4. Guernica, pessoal. Em seu famoso painel Guernica, o qual eu não coloquei aqui a imagem, Picasso registrou a trágica destruição dessa cidade basca por... Gente, nós vamos ter uma divergência política, tá certo? E nesse momento, o Francisco Franco, ele vai contar com a ajuda dos alemães para, digamos que, desenvolver ou pelo menos ver se funciona a nova forma de guerra dos da Alemanha, que é a guerra relâmpago, ou seja, a gente bombardeia tudo. Por exemplo, até a Primeira Guerra, os soldados iam na frente da batalha, depois iam os tanques de guerra, por exemplo, que era só para manter aquilo ali. Quando nós temos a Segunda Guerra, existe uma coisa chamada de guerra relâmpago, que faz com que muitos países eles desistam da guerra antes que ela comece. Que seria o quê? Primeiro a gente manda aviões, os aviões bombardeiam, tá certo? Eles vão bombardear aquele território e depois os soldados eles vão simplesmente ver se ainda sobrou alguém vivo para poderem matar. Então, assim, vai ser uma guerra conhecida como guerra relâmpago, tá certo? E nisso nós vamos ter, questão A, o ataque de tropas nazistas durante a Segunda Guerra Mundial? Não, pessoal. Esse Guernica, ele é antes da Primeira Guerra. Lembra que eu falei anteriormente? Foi quando o exército alemão vai testar se a sua guerra relâmpago dá certo. Republicanos espanhóis apoiados pela União Soviética durante a Guerra Civil? Não. Por quê? Porque, como eu falei, quem estava vendo como era que se destruía rapidamente alguma cidade, ou seja lá o que fosse, era o exército alemão. Forças do exército francês durante a Primeira Guerra Mundial? Gente, nós estamos falando de período entre guerras e não de batalhas na Primeira Guerra. Tropas do governo espanhol para sufocar a revolta dos separatistas bascos? Não era separatista, tá certo? Essa guerra nesse momento era uma guerra entre os republicanos. E aí sobrou o item E, bombardeio da aviação alemã em apoio ao general Franco contra os republicanos? Show! E aí, pessoal, com isso vai ser instaurado o franquismo, tá certo? Que é o regime totalitarista do Francisco Franco, que eu disse que seria interessante vocês pesquisarem. Mas um socialismo deliberado do elemento democrático e cosmopolita cai como uma luva para o nacionalismo. Esta frase, ela permite, de Charles Murras, ela permite aproximar o seu pensamento de qual ideologia, pessoal? Quando ele diz mais um socialismo liberado do elemento democrático, cai como uma luva para o nacionalismo. Obviamente que nesse momento ele está se igualando, ele está aproximando o seu pensamento da ideologia fascista. Creio que tenha encerrado por aqui a correção.
Para não ficar muito extenso, eu não fui explicar o porquê não. Eu expliquei mais o porquê sim, tá? Mas em caso de dúvida, pode entrar em contato.